rapidinho para a gente testar aqui. Oi, Alessia, tudo bom? Tudo jóia. Ah, encaixou aí. Ah, dá para ouvir, sim, estou vendo a sua imagem, tudo ótimo. Então, Legal. pessoal, a gente tem um anúncio, a palestra de antes, que era a palestra sobre oportunidade 4.0, com Cristiano Alves Pessoa, infelizmente ela não vai poder ocorrer agora, e aí a gente aproveitou e chamou o Alessio, que já estava aqui com a gente, que já ia palestrar daqui a pouco, para subir no palco um pouquinho antes, e trazer um pouco mais sobre esse Zero to Half Zero, né? Para a gente entender um pouco mais sobre essa metodologia. E aí a gente acabou expandindo um pouco do tempo, que ele iria ficar 30 minutos, e aí agora a gente tem mais tempo para perguntas, tem mais oportunidade para bater um papo aqui. Legal, obrigado, Letícia. Nada, pode continuar. Vamos adaptar aqui um pouco. Eu tinha encurtado um pouco a palestra, vamos ver como é que vai caminhar. A gente vai improvisando, não tem problema algum. Eu estou acompanhando aqui, deixa eu só me entender. Aqui eu estou vendo os comentários, eu consigo ver quem está online e as perguntas ou só você? Isso, você consegue ver aqui ó, no Live Comments, desse lado, os comentários que estão rolando. Ah, tá. Eu tenho que abrir o YouTube e na aí lateral aqui, né? eu posso clicar neles e trazer para cá, por exemplo. É que eu estou no Esse aqui, ó, StreamYard. eu trouxe para a tela do StreamYard. E qualquer coisa, eu leio os Legal. comentários no final, você fala, Letícia, tem algum aí? E aí eu venho legal. aqui e leio para você. Estou vendo aqui a aba de comentários. Então, legal. Então, entendi. Nunca havia usado o StreamYard dessa forma. Bem, pessoal, seguinte, obrigado aí pela presença de todo mundo, quem está ouvindo hoje ao vivo e quem está ouvindo posteriormente, né? É sempre um prazer estar aqui de novo no Latinoware. Sou um veterano aqui na conferência, no congresso, e apesar de ter, ao longo da jornada, de ter falado sobre partes técnicas, repetindo até uma palestra muito semelhante que eu usei alguns anos anteriores, eu vim falar um pouco mais sobre empreendedorismo e algumas oportunidades com software livre que ao longo da minha jornada aqui eu vejo como muito importantes, e apesar de serem coisas que a princípio podem até parecer simples, a grande maioria não conhece e não sabe por onde começar. Eu vou falar um pouquinho sobre essa história e a gente vai adaptando, tá bom? Então, de certa forma, a minha palestra chama Zero to Half Hero. Eu vou falar um pouquinho sobre a brincadeira do título, né? Mas eu parto aqui de uma premissa que, se você está assistindo esse vídeo ou essa minha explanação, é porque você tem alguma vontade de empreender. Senão, você não está vendo uma palestra sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? A minha proposta aqui é que a gente possa realmente falar um pouquinho, te motivar, te mostrar algumas coisas que te facilitam, não só na parte técnica, mas também na parte de negócio, onde a maioria dos desenvolvedores, eles são bons tecnicamente e às vezes precisam de um empurrãozinho, uma ajuda para se encaixar um pouco melhor num outro mundo, que é o de negócios, tá? Então, a primeira coisa que a gente discute rapidamente aqui agora antes de falar sobre o Alessio, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o startup, tá? Eu vou adicionar aqui esse conceito. Startup é uma empresa, tá? Eu não vou usar um conceito teórico, vou usar um conceito prático. Para mim, uma startup é uma empresa. Tecnicamente, ela é uma ideia. Tecnicamente, eu tenho uma ideia de alguma coisa que eu quero construir e a grande maioria das pessoas quer dinheiro. Só que essa é a parte legal da história. Eu quero pegar uma ideia, transformar numa empresa e ganhar dinheiro com isso. Embora é muito comum e louvável os nossos negócios sociais. Nem toda startup quer dinheiro. Hoje nós temos iniciativas fantásticas com empreendedorismo social, que é extremamente importante. Mas a gente sabe que, no fundo, a grande maioria das pessoas buscam dinheiro e acham que isso é uma mina de que você vai encontrar ouro e vai sustentar a partir daí. Então, a ideia é que, mesmo que você não seja uma pessoa gananciosa, que você pelo menos se sustente e caminhe com essa sua ideia que te dá prazer, que você gosta de desenvolver. Mas, tecnicamente, o que é uma startup? É um gráfico de brincadeira, tá? A dinâmica para ser uma startup, primeiramente que eu coloco ela tem que crescer rápido, ela tem que se permitir crescer rápido. Então, ela pode ser uma empresa que ela tem um crescimento muito lento no início do processo, mas se ela pegar, ela cresce muito rápido. Só que a dinâmica de crescer muito rápido está associada a baixo custo.
Então, qual que é a diferença de uma startup para uma indústria? Uma indústria, se eu fabrico um desodorante, ele custa R$10 e o custo de fabricação é 8, se eu vender um desodorante ou vender 1 milhão de desodorantes, eu vou sempre ganhar R$2 em cada um. A startup tem uma premissa que, muitas das vezes, para vender um software de R$1.000, eu gastei 100 mil para fazer. Só que se eu vender 100 mil, legal, se eu vendi um software por R$1.000 e ele custou 100 mil, eu tenho que vender 100 para sair do 0 a 0. Mas quando eu vender 1 milhão de cópias, meu custo aumenta de 100 mil para 130. Então eu faturo aquele 1 milhão de forma gratuita. Softwares são assim. A indústria não é assim. Eu faço um software e coloco para ser vendido. Tem a questão de suporte, alguns custos operacionais, mas se eu vender uma cópia ou 1 milhão de cópias, o custo de produzir é muito parecido, o custo da empresa, mas o lucro é exponencial. Numa indústria não é possível fazer isso. Qualquer produto que se desenvolve, um serviço. Um prestador de serviço é uma startup? Não, porque ele tem tempo limitado. Se ele vende um serviço que ele desenvolve para uma consultoria, que é 100% de lucro dele, mas ele não consegue atender 1 milhão de pessoas, porque ele não tem como copiar ele mesmo. A consultoria é uma questão pessoal. Então, só para diferenciar um pouco serviço, indústria e desenvolvimento de software, e por que a gente considera isso uma startup? Um processo de que tem um custo operacional inicial que pode ser grande, a gente vai minimizar esse custo, e ao mesmo tempo, quando ela cresce, é um lucro muito grande, tá? Mas o que isso tem a ver com software livre? Então eu vou lá com vocês um pouquinho de por que software livre é importante nesse momento. Por quê? Nós estamos numa conferência de software livre. E tem tudo a ver. Está 100% presente, tá? E eu já vou adiantar um pouco esse contexto, tá? Então, eu vou começar a falar aqui desses softwares livres, onde eu posso falar aqui de Linux, Joomla, WordPress, Python, Java. São vários softwares livres que estão presentes em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de startup, tá? Nesse cenário, é importante que a gente use essas coisas e não sabe nem por que está usando. É importante pontuar. Eu estou usando um software livre e ele me ajudou nesse ponto. Então, pontuar isso, ter essa consciência é importante até para a sua maturidade, para o seu entendimento do seu negócio, como você pode crescer e assim por diante, tá? Bem, na sequência, eu quero comentar com você sobre o que é um ecossistema. Ecossistema não é nada de biologia, tá? É um ecossistema de negócios, que você tem uma sua região, quase todas as cidades ou regiões têm um ecossistema interessante a ser trabalhado, tá? E esse ecossistema de inovação, ele tem alguns players interessantes. Mas o grande objetivo que a gente quer desenvolver ao procurar um ecossistema são algumas palavras. Eu quero acelerar meu negócio, eu quero pré-acelerar um negócio, eu quero incubar meu negócio numa empresa que vai acelerar ela. São quesitos muito importantes que todo empreendedor busca, tá? E a gente quer diferenciar para você fazer a escolha correta, aproveitar as oportunidades da sua região e não simplesmente errar. Dada essa explanação inicial sobre o que eu vou falar, na verdade, quem que é o Alessio, né? Vocês estão aqui para me ouvir um pouquinho. Eu não sou uma pessoa super especial, eu sou um empreendedor, sou um professor, tá? Tenho alguma experiência real em negócios, então eu quero deixar isso um pouco mais claro. Mas, principalmente, eu sempre levo aqui uma premissa interessante, que errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice, errar 3 vezes é minha cara, eu erro mesmo, mas sempre que eu erro, eu levanto e continuo. E isso que é o mais importante, resiliência no empreendedorismo. Eu sou fundador, como professor, eu sou fundador, já tentei gerenciar algumas empresas, já tenho algumas ideias que eu trabalho, eu basicamente fomento, né? Tem os empreendedores que trabalham na empresa e eu fomento essa gestão. Estou há 11 anos aqui no Lotinoé, muito prazer estar aqui todos os anos, ou quase todos eles. Já tive experiência com empresa júnior, sou mestre em computação, hoje curso um doutorado, minha terceira tentativa de concluir meu doutorado. Sou professor do Cefet-MG e tento passar um pouco desse conteúdo para as pessoas de uma forma mais divertida, tá? E aí eu tenho outra premissa, que eu gosto, acho que muito de falar dela, que eu tenho a minha opinião, eu vou passar lá para vocês, e ela é ótima, até eu mudar de ideia e alguém me convencer de que eu posso melhorar aquele conceito. A gente tem que ter sempre aberto a novas ideias. E eu vou mostrar como os negócios decolam, e às vezes eles
naufragam. Eu não gostaria que isso acontecesse com vocês. Eu gostaria de que a gente pudesse criar negócios extremamente favoráveis. Então eu não quero que isso aconteça. Mas vamos lá, né? Como a gente vai começar a nossa conversa? A primeira coisa que, antes de falar de empresa, antes de falar de negócio, antes de falar de ideia, eu quero citar para vocês o que é um ecossistema. Tá? Um ecossistema, a gente fala hoje de ecossistema de inovação, ele é um ambiente feito por pessoas que, de uma região ou de um país que tentam colaborar entre elas para que outras empresas saiam do papel e para que as suas próprias empresas floresçam. Então, quando você faz um negócio, você desenvolve uma ideia, você não está sozinho. Ninguém desenvolve uma ideia sozinho. Você tem um parceiro, você tem um sócio, você tem um funcionário, e essas pessoas estão trabalhando junto com você, tá? Esse ecossistema é o que fomenta. Então, tem pessoas para te ajudar. Você tem uma super ideia. Será que você sabe como é que ela funciona? Será que é uma ideia correta? Será que você realmente conhece daquele negócio? Será que você sabe vender isso? Quem pode te ensinar? Você pode ir no YouTube, você pode procurar materiais online, mas tem pessoas humanas, pessoas dispostas a conversar sobre isso na sua região e te facilitar esse processo. E você deve buscar essas pessoas, compartilhar suas ideias. Igual um software, compartilhar ideia, trocar, crescer todo mundo junto. Parece um pouco de filosofia, mas é real. Isso funciona em todos, desde um Silicon Valley até o seu ecossistema da sociedade. Então, o que é um ecossistema? Um ecossistema, eu gosto dessa situação, que é o seguinte: negócios têm empreendedores. Quem sabe você é um empreendedor, né? Mas, para você tirar a sua ideia do papel, sozinho costuma ser difícil. Você precisa de pessoal gabaritado. Geralmente, pessoas capacitadas, em algum momento, claro, tem pessoas autodidatas que fazem o processo sozinho, elas vêm de instituições de ensino. Então, eu preciso de ter ambiente de estudo favorável para desenvolver aquela ideia. Mesmo que eu tenha uma ideia e pessoas para desenvolver, geralmente eu preciso de mentores, pessoas que têm experiência e me ajudam a não errar no meu processo, porque cada erro tem custo. E eu podia minimizar esse problema. Eu tenho que procurar pessoas da minha região que possam me ajudar. E elas existem, a gente só acha que elas não estão lá. Mais do que esses mentores, eu tenho uma série de outros interesses. Nossa, eu queria uma aceleradora, ter uma empresa grande para me apoiar, botar dinheiro na minha empresa, porque se eu receber tantos mil reais, eu vou tirar isso do papel. Então eu procuro fundos de investimento, investidores anjo, pré-aceleradoras, aceleradoras, incubadoras de empresa. Cada um desses nomes tem um papel, tem uma função no ecossistema. E quando a gente não conhece essas funções, governo, como está aqui, comunidades, quando você conhece esses players, você tem uma facilidade enorme de tirar a sua ideia do papel. Simplesmente porque você tem ajuda. Essas pessoas querem te ajudar. Elas estão dispostas a te ajudar. Você pode não acreditar nisso, mas isso é real, tá? Então, em vez de você simplesmente errar sozinho, por que não trocar uma ideia? E é o convite que eu faço. Não empreendam sozinhos. Busquem as pessoas. Tá? Busquem as entidades. Não é um amigo, o amigo também faz parte do ecossistema, mas procurem em cada região que você tem, e eu vou citar algumas hipóteses, tá? Para vocês desenvolverem o seu negócio. Mas, bem, quem são essas pessoas do ecossistema que eu vou citar algumas aqui rapidamente, tá? Primeira coisa, eu tenho uma ideia. Que ideia legal. Então, tudo que eu quero, eu sou foda, eu sou um cara bom, e eu quero só tirar a minha ideia do papel. Eu quero simplesmente fazer acontecer. E eu só preciso de dinheiro. Tá? Então a dinâmica é, todo mundo procura desse ecossistema inteiro. Geralmente os empreendedores sabem 3 nomes. Eu quero ser acelerado. Eu quero ser pré-acelerado. Eu quero ser incubado. Eu quero fazer tudo rápido acontecer. E eu já tive algumas experiências, a minha experiência diz isso, e eu vejo todo dia novas experiências de que essa não é a solução. A gente pede coisas que a gente não pode receber na hora certa. A gente tem que receber na hora certa, desculpe. E aí eu vou explicar. Então, quando a gente vai num Shark Tank, propaganda da televisão, né? Nossa, se vier um cara aqui e me dar tantos mil reais pela minha empresa, tudo vai acontecer. Não é assim. Então eu vou dar algum exemplo interessante sobre esse caminho, tá? Antes, eu vou inverter um pouco a proposta. O que é uma aceleração? É legal quando tem um palco, as pessoas falam que é uma aceleração, que é uma pré-aceleração, e essa interação é interessante.
Só que aqui eu vou falar um pouco teórico, sem ter o palco, para a gente poder conversar um pouco, mas pelo menos eu vou explanar, tá? A primeira coisa, 3 ambientes muito propícios para negócio. A aceleradora, a pré-aceleradora e a incubadora de empresas. A primeira delas, que você tem que saber como funciona, é a incubadora de empresas. O que é uma incubadora? Geralmente a gente fala de incubadoras de base tecnológica. No nosso mundo real, quando a gente fala de uma incubadora, no processo de nascimento de uma criança, é quando a criança, por exemplo, está prematura. É uma criança que tem um enorme potencial, mas ela ainda não tem capacidade nenhuma. Ela é uma pessoa indefesa que precisa de muito cuidado no início do processo, muita ajuda. E quando você sair de uma incubadora, quando o bebê prematuro sai, ele sai do hospital, ainda assim, ele é indefeso. Mas ele teve um ambiente propício para pelo menos começar a crescer. E aí você tem as incubadoras de empresa, geralmente hoje no Brasil, em universidades. Qual que é a proposta da incubadora? A incubadora é quando você tem uma ideia para ser desenvolvida, e essa ideia ela precisa ser amadurecida. Só que amadurecida tem um propósito interessante. Se eu tenho uma proposta de base, uma incubadora de base tecnológica, eu não posso fazer um software de padaria. Porque o software de padaria, que é um software comercial clássico, ele, na verdade, todo mundo sabe como desenvolver. A sua ideia pode ser interessante, mas ela é uma ideia comum. Então você não precisa ser incubada. A sua ideia não precisa ser incubada, porque ela é natural. Você vai para uma incubadora onde você precisa de algum tipo de cenário favorável para que você possa amadurecer a sua ideia com um conjunto de especialistas. Então, uma proposta interessante. Eu quero fazer um marketplace que vende roupas na internet. Você não precisa de incubadora, porque você não precisa de um especialista tão foda na área. Você precisa amadurecer a sua ideia. Várias pessoas sabem sobre isso. Mas, se é um incubador de base tecnológica, eu queria usar aqui o marketplace, mas o meu objetivo é fazer mineração de dados com uma tecnologia que não existe. Eu tenho que entender um pouco mais sobre ela para eu poder tornar minha ideia um pouco mais viável. Aí você procura uma incubadora. Justamente para ter um embasamento técnico que você não encontra em lugar nenhum. Incubador você só encontra no hospital, num lugar extremamente restrito. Tá? E quando você sai da incubadora, às vezes você continua indefeso. Você não foi acelerado, você só teve um ambiente favorável para crescer e se desenvolver. O lugar mais legal que a gente tem hoje em dia para trabalhar em todas as cidades, nos ecossistemas, são os ambientes de pré-aceleração. Então, o ambiente de pré-aceleração é um ambiente que te ensina a andar. É um ambiente que te ensina a dar os primeiros passos. Então, geralmente, o ambiente de pré-aceleração é o ambiente que as nossas ideias florescem. Que a maioria das ideias comerciais nas cidades aparece. Então, vai ser um local onde você tem uma ideia, você é um desenvolvedor. Esse ambiente de pré-aceleração, ele é um ambiente onde a gente pode aprender a andar. Hoje tem ambientes muito legais de pré-aceleração online, do Sebrae, eu já passei por alguns. Então é o seguinte, eu tenho uma ideia do marketplace. Será que eu conheço o lugar, o meu cliente? Será que eu sei como é que eu vou vender? Será que eu tenho uma ideia de quanto custa esse projeto? Então, nesse local é que você vai aprender a, pelo menos, ficar de pé e não cair de boca no chão. Não vai fazer não vai te ensinar a fazer um software, não vai fazer seu negócio rodar de primeira, ele vai simplesmente ensinar a andar um pouquinho. Tá? E isso é muito importante, porque vocês podem ser ótimos desenvolvedores, mas geralmente não são bons de negócio. Ou você pode ser muito bom de negócio, precisa de alguém da computação, não sabe nada de computação. E esse ambiente é muito propício para você começar a andar. Tá? Bem, eu posso falar aqui muito sobre pré-aceleração. Tem muitos ambientes de pré-aceleração. Mas pense nisso. Você tem uma ideia inicial, você não sabe o que você quer fazer direito, você precisa ser pré-acelerado. Você precisa de, pelo menos, entender como é que você anda. Tá? Só que todo mundo só quer aceleração. Você pergunta para qualquer empreendedor, eu não sou capaz de fazer uma enquete aqui, mas acho que a maioria das pessoas que estiverem vendo esse vídeo e serem um pouco mais incêndios e falam, cara, minha ideia é fantástica.
eu só preciso de dinheiro, ser acelerado, entrar no lugar porque ela vai mudar o mundo, tá? E aí eu digo o seguinte, eu não, porque esses conceitos são comuns entre as pessoas. Será que você está pronto para ser acelerado? Você sabe realmente como a sua ideia funciona? Você sabe qual é o mercado envolvido? Você tem realmente noção das coisas com muita firmeza? Porque a aceleração tem um grande problema. Ela é ótima, ela é importante. Só que, se você for acelerado errado, você tem um problema grave. A queda é muito grande. A queda é muito expressiva. Então você precisa ser acelerado no momento certo. Você tem que saber andar para ser acelerado. Então não coloque as coisas na frente. Vamos seguir alguns passos. Não é se sentir lento. Minha ideia demorou a ser tirada do papel. Não, você está amadurecendo para tirar a sua ideia do papel. E isso é uma coisa muito legal de ser pensado. Pense na sua ideia sobre esse sentido. E aí, para isso, tem uma figurinha, claro que muito interessante, onde eu tenho aqui momentos de uma ideia. É uma figurinha que eu gosto muito dela, repito ela há 4, 5 anos, não me lembro mais a fonte, não foi eu que desenvolvi, tem que dar crédito às imagens, né? Mas, geralmente as pessoas, a grande maioria das vezes, elas estão numa fase de ideação. O que é uma fase de ideação? É uma fase onde a pessoa tem um insight, uma sensibilidade de que a ideia dela vai mudar o mundo. A ideia dela tem um ponto de trabalho interessante. Ela acha que ela tem mercado, mas é uma ideia. Ela nunca tirou do papel. Ela nunca programou um protótipo. Ela nunca pensou, ela só acha que vai dar certo. E o discurso geralmente é o seguinte: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma equipe, se eu tiver um cara da computação que faz essa ideia para mim, eu vou ficar milionário. Mas é uma ideia. Ideias não valem nada. Tem histórias clássicas que o Uber, como a gente cita, ele é uma ideia de 10 anos atrás. Várias pessoas tiveram a ideia, mas nenhuma delas conseguiu tirar do papel. Então, ideia não vale nada. E a principal premissa muito legal é que ideia não tem preço, ideia não vale nada, ideia não vale nada. A ideia só vale quando você tira do papel. E ideia que você prende com você também não vale nada. Então, as ideias, elas são legais para quem tira do papel. Então, se você está motivado, não esconda a sua ideia. Conversa com milhões de pessoas. Use o ecossistema. Conta a sua ideia para todo mundo. Ah, mas se eu contar a minha ideia, todo mundo vai roubar. Cara, ninguém. Se o cara roubar a sua ideia e tirar do papel, ele merece. Se você é competente, você não vai deixar. Você vai se juntar com ele. Então, nessa ideia de ideação, você tem 2 locais. Todo o Brasil tem um evento, que eu não estou aqui fazendo propaganda do Techstar, mas ambientes de, por exemplo, o Startup Weekend, que é um evento de 2 dias, onde os empreendedores passam por uma experiência, um evento gratuito, geralmente gratuito, né? Tem uma taxinha de vez em quando, mas muito interessante. Tem no Brasil inteiro, você pode procurar no Google Startup Weekend, tem uma sociedade todo ano, bem interessante, onde você passa por uma experiência de 2 dias, 48 horas, um final de semana, onde você tem que tirar uma ideia do papel, modelar algumas coisas com uma equipe diversa, e passar por uma experiência empreendedora. Essa é a ideia que você tira do papel e valida em 2 dias. E geralmente você vai perceber como é que a experiência é valiosa. A gente sempre brinca que todas as ideias que entram, elas saem diferentes. Só em 2 dias. E lá você aprende que compartilhar a ideia e trocar ideias com as pessoas é importantíssimo. Tá? A gente faz propaganda, mas só vale a pena quem passa pela experiência. Eu falei um desafio, não sei se esse vídeo fica no YouTube, né? Naquele momento, se inscreva no canal do Latinoware, mas comenta ali se você... Não, eu fui no Startup Week e foi uma coisa muito ruim. Eu acho muito estranho esse tipo de comentário. Não é que a experiência disse. Mas, então você tem que tirar a sua ideia do papel, validar. Validar não é fazer software. Validar é, por exemplo... um exemplo bem legal que a gente sempre... É comum, tá? Não é um exemplo necessariamente meu. Mas uma coisa interessante. Olha, eu quero fazer um software que é um clube de descontos. Então eu vou colocar um voucher de desconto para o usuário ir lá, se cadastrar e ganhar 10% de desconto numa loja. Pô, a ideia é legal. Aí você vira para o dono da empresa, do boteco lá, do barzinho, da cervejinha, e diz, cara, você quer um software que te traz novos clientes?
claro que eu quero um software para os novos clientes. Aí eu falo, mas aqui, esse software vai te custar R$ 300 por mês. E 5 horas de trabalho sua na sua empresa para tomar conta. Você quer? R$ 300? O que ele faz? Então, o processo de validação é quando você vê o preço daquilo que você está vendendo. Você não precisa de software. Você pode fazer uma pesquisa, você pode fazer... Tem uma palestra que eu faço assim, de 1h30, falando só sobre validação, sobre cada um dos sistemas, mas você consegue validar a sua ideia antes de você fazer. E você precisa validar. Porque senão você passa um ano fazendo um software e depois ninguém quer comprar ela. Eu já passei por isso, tá? Então, pense um pouquinho sobre o processo de validação. Não saia programando loucamente. Faça um protótipo. Tem uma ideia interessante também. Nossa, na minha cidade é uma região de agronegócio. Então, aqui gira muito negócio de semente. Então, eu vou fazer um site para as pessoas poderem comprar diretamente do produtor, tá? Aí você fala, cara, que ideia legal, vou ganhar milhões de dinheiro. Aí você descobre, então a ideia é legal, o marketplace está lá pronto. Aí você descobre para vender um alface de 30 centavos, R$ 35 de frete. Quando você valida o processo inteiro, você descobre que talvez não é viável. Mas e se a pessoa que queria o alface da roça tem coragem de pagar os R$ 5 de frete? Você vai ter que perguntar para ele. Será que o produtor sabe usar um sistema? Talvez o produtor não saiba usar o site. Então, como é que você pode fazer uma validação do seu negócio sem fazer o marketplace? Faz um site com um formulário, pede as pessoas para se cadastrarem, cria um grupo de WhatsApp e testa o processo de venda como se fosse um site. Sem fazer. Se der certo, cara, todo mundo quis. Agora eu vou consolidar o meu sistema na aceleração e criar um protótipo. Só depois que a minha ideia está validada. Porque a grande maioria das ideias, infelizmente, elas são só boas ideias. Elas não são ideias de negócio. Então, é muito importante fazer esse processo, que ele é gradativo. Ele pode ser rápido, ele pode ser lento. Mas se ele for lento, é porque precisava ser lento. Então, eu tenho que idealizar, eu tenho que validar. Depois que eu validar, eu tenho que fazer pesquisa com outras pessoas. A pré-aceleração geralmente são processos que a gente demora 3 a 4 meses, às vezes 3 meses. Que o processo é você realmente perguntar para mais pessoas, perguntar a um especialista, conversar, justamente para ter a ideia que isso está certo, cara. Que essa ideia não é ruim. Eu vi outro dia uma proposta bem interessante, que era um marketplace de babá. Cara, que legal. Todo mundo acha ideia massa. Mas por que até hoje não tem um site de babá consolidado no Brasil inteiro? Algum problema tem nesse negócio. Pense sobre esses problemas. Tudo aquilo que não está executando, que é uma ideia revolucionária, se todo mundo tem, é porque tem uma falha. Você tem que estudar essa falha. O Uber funciona. Massa, uma empresa grande. Por que a Uber não tem mototáxi? Toda vez alguém fala que quer fazer um Uber de mototáxi. Todo mundo quer fazer um outro Uber Eats. Mas por que outro software não ocupa esse mercado? Tem alguma coisa a ser estudada. Você só pode tirar a sua ideia do papel quando você saber que falha é essa. Senão a sua tendência é fazer de novo errado. Então pense um pouquinho sobre isso. Toda vez que você tiver uma ideia revolucionária. Se você tem um concorrente, esquece, não tem problema. Faça do mesmo jeito. Entenda a sua diferença para o concorrente. Mas se a ideia não existe, mas todo mundo fala que é legal, vai estudar por que ninguém conseguiu tirar do papel ainda. Não é para te desmotivar, é para você não errar. Tá? Então, é uma frase relenta, é uma conversa, mas é bem interessante. Beleza? E eu tinha feito uma palestra para 30 minutos, a gente vai caminhando aqui, e eu vou falar um pouquinho de uma historinha rápida de um dos serviços de empreendedorismo que eu trabalhei e que hoje é uma empresa, tá? Trabalhando, que eu tentei fomentar os alunos a desenvolver, e eu vou subir um pouco dessa historinha, tá? É só um relato. Não vou falar aqui da empresa, não vem aqui para propaganda do que eu faço, mas apenas para vocês entenderem. Como a jornada do empreendedor é ótima, fácil. Sempre você começa essa jornada e você vai assim linearmente ao sucesso, o que não é uma verdade. Vocês vão ver que a jornada do empreendedor, ela é um emaranhado de vais e voltas caídas e assim por diante. E no final dessa jornada, alguns têm sucesso.
E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: nossa, o cara que inventou tal serviço ficou milionário, ele tem sorte. Na grande maioria das ideias de sucesso, sorte foi importante, mas a competência foi fundamental. Quando você ouve as histórias desses grandes softwares que vocês acham que são empresas milionárias, a grande maioria tem uma história bem interessante e é importante ouvir um pouco sobre elas, tá? Fica aí a dica. Mas bem, olha só que coisa interessante sobre o ecossistema. Em 2015, já se fazem 5 anos, eu, junto com um aluno, comecei a trabalhar numa ideia chamada Vem Aqui. Toda vez que eu falava dessa ideia, o pessoal achava massa. E falou, não, vamos fazer esse serviço. Não vou falar o que é o serviço, não precisa falar dele. Mas é um serviço de páginas amarelas, com foto de evento e vender algumas coisas. E ele falou, vamos tirar esse papel? Vamos. A gente é foda. Vamos fazer isso aqui. Juntamos, eu mais uma equipe pequena, e fomos desenvolver aquela ideia. E aí, foi massa, tá? A gente conseguiu um cliente super legal na nossa região, e ele falou, cara, eu te dou, na época, R$2.000 para esse sistema para mim. Eu falei, cara, que legal. A pessoa chama Leonardo. Ô, Léo, vamos fazer esse sistema? Vamos. Aqui o cara pagou, né? Vamos fazer o sistema para ele. O sistema é enorme, mas vamos fazer. Vamos arriscar? Vamos lá. E a gente passou 1 ano desenvolvendo aquela ideia. Pô, e o projeto atrasou, a gente errou prazo, a gente não sabia fazer direito, a gente tentou tudo que a gente podia. Só que aí, quando a gente lançou o sistema, a empresa não quer mais ele. A gente tinha feito tudo. A gente recebeu os R$2.000. A gente fez um sistema enorme. Mas a gente não tinha mais cliente. A gente fez um software, sem pesquisar mercado, para um único cara. Esse cara não quer mais ele. Quando eu fui tentar vender para outras pessoas, o que aconteceu? Eu tentei vender para outras pessoas, para outros serviços. Porque, cara, se é muito bom para alguém, é bom para todo mundo. Não é verdade. Eu fui tentar adaptar, percebi que não conseguia vender aquele software quase para ninguém. E aí a gente passou por um aprendizado. Primeiro, sobre como as coisas se desenvolviam, como que a gente errava. E a gente foi aprender, sozinho de novo. Fomos para a academia, eu sou da universidade, a gente voltou para o Cefet-MG e vamos tentar melhorar aquela ideia tecnologicamente falando. E a gente fez uma grande solução tecnológica. Não vou entender, mas era uma solução tecnológica muito legal. Era muito avançado. Só que a gente foi tentar vender e a gente não vendia para ninguém. A gente tirava para tudo quanto é lado. Eu não sabia o que eu tinha que vender, eu não sabia como é que eu vendia, eu sabia que minha ferramenta era muito boa, ela tirava muito, ela acertava tudo, mas ela não fazia o que o cliente queria. Tá? E aí a gente falou, puta, e agora? O que a gente faz? 2 anos trabalhando no negócio, o software está pronto, é super legal. Essa minha jornada é comum com outros empreendedores, já aconteceu com outras histórias, a gente ouve todo dia, e não funciona. Não consigo fazer dinheiro com isso. A gente desistiu. Ah, ferrou tudo. E aí a gente descobriu o que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, o que foi esse ecossistema de inovação? A gente participou de um evento, como eu citei para vocês, que foi o Startup Weekend. Nesse evento foi muito legal. Eu não participei, eu já conheci um pouquinho. Eu mandei os meus sócios, meus amigos participarem, meus mentorados. E a gente entrou nesse evento falando, cara, já ganhei. Uma ideação, 48 horas que tirar a ideia do papel. A minha ideia já está fora do papel. É só chegar lá e acabar com todo mundo, né? E na hora de fazer a apresentação, cara, você acredita que ninguém conseguia entender o que eu estava fazendo? A minha solução era ótima. A minha solução funcionava. Era um software. Mas ninguém queria ele. Eu não sabia explicar. Eu não sabia vender. Eu não consegui convencer uma plateia de que aquela ideia era boa. Tem uma coisa errada. Então eu enchi o peito e eu falei, agora eu aprendi que eu tenho que melhorar meu negócio. Agora tá fácil. A gente usou aqui o ecossistema, que são esses eventos, que são essas pessoas. Eu conversei com um monte de gente. E aí teve um hackathon. Tipo esse agora do Latino que aconteceu. Um pouco diferente, mas é parecido. E aí tinha uma proposta da Vale do Rio Doce, que ela queria um sistema exatamente que eu fazia. Eu falei, nossa, agora vai dar certo.
Beleza. Então não vou contar minha ideia para ninguém e vou chegar lá e vou resolver o problema. Eu já tenho a ferramenta pronta por 2 anos. Já fui para um evento, tomei porrada. Descobri que eu estava fazendo uma coisa errada e já consertei, tudo sozinho. Ouvi as pessoas, meus mentores, falando que eu tinha que melhorar. Falei, agora eu vou resolver o problema. Fomos para o hackathon. No momento final, a gente perdeu. O que é perder num evento desse? É você não saber explicar a sua ideia. É você não conseguir mostrar para alguém que ela dá dinheiro. É você não mostrar, ela tinha potencial. Essa ideia vocês vão ver que tem potencial. A gente não conseguia mostrar que ela tinha potencial. Eu não conseguia pegar um investidor e dizer, cara, põe dinheiro em mim. Não conseguia. Senão que eu tinha que me desenvolver. E aí, mais uma vez, a gente teve problema. E aí teve uma outra experiência bem legal. Por mais um problema em 2017, agora a gente errou no Startup Weekend. A gente errou no Hackathon, eu vou para o incubador de empresas aqui da instituição. E a gente fez uma inscrição na Nascente, na época. E os meninos se inscreveram. Não, beleza, porque a nossa empresa tem alta tecnologia. A gente sabe vender, mas assim, a tecnologia está pronta. É uma tecnologia, não é um software. Tá? Eu vou falar depois um pouco sobre essa tecnologia. Nesse cenário, a gente foi lá. Cara, eu não sabia o que era uma incubadora. E olha que eu sou alguém da academia. Desse espaço que eu estou mostrando para vocês, sabe qual é o problema de errar nesse espaço? Porque eu não sabia onde eu estava. Eu precisava entender onde eu estava para aproveitar melhor as minhas oportunidades. E é o que eu estou falando com vocês aqui um pouquinho. Antes de entrar na aceleradora, buscar pré-aceleração, buscar uma incubadora, saibam o que vocês estão fazendo. Conversem com as pessoas. Procurem mentores, pessoas que vão elucidar a sua mente. E aí, na Nascente, a gente estava tudo pronto para entrar na Nascente e poder acelerar o negócio. A gente nem entrou naquela incubadora. Porque a gente falou isso tudo errado. A ideia era ótima, a empresa existe hoje, mas a gente não sabia o que estava fazendo. Então, por falta de conhecimento, não técnico, mas sobre como as coisas funcionam. Ninguém vive num bolha. Você não vai lançar um aplicativo na Play Store e ele vai ser feito download automático. Tem que gastar um tempo entendendo um pouco disso. Tá? Você, mesmo se de um bom desenvolvedor, você sai do zero e vai. Você quer ser um herói. Mas você tem uma jornada para chegar ali. E é importante ter essa paciência. Tá? E aí, eu brinco que tem rotas em cima. Isso é uma coisa clássica, né? Todo mundo fala um pouco. E aí eu vou falar um pouco sobre software livre nessa história, misturar um pouquinho. Mas o que aconteceu depois disso? Olha, a gente aprendeu a compartilhar. Sério. A gente aprendeu a compartilhar. A gente aprendeu qual que é o grande detalhe? A gente aprendeu como usar softwares que nos auxiliam. Eu já usava software livre desde cedo. Eu comecei a procurar softwares que pudessem complementar minha solução, mas o meu problema não era uma solução tecnológica, o problema era saber vender. Só que, mesmo que eu soubesse vender, eu precisava de alguns requisitos interessantes. Tá? Eu vou encurtar rapidamente, mas a gente tem aqui uma jornada bem mais longa, onde depois de 17 ou 19, a gente custou muito para conseguir crescer. Mas todas elas passaram por pessoas que nos ajudaram a crescer esse negócio devagar e sempre. A gente precisa usar metodologia, pensar uma forma, respeitar a opinião das pessoas, ter um network importante para tirar a nossa ideia do papel, mudar o nosso mindset. Então, a gente aprendeu, por exemplo, que a nossa solução era muito boa, mas para vender, eu tinha que dar um tiro certeiro. Eu não podia ser igual um doido, fazer um hot site já era. Eu tinha que saber apresentar isso. Eu tenho que ser um pouco mais humano. Eu tenho que deixar de ser um cara técnico e aprender a conversar, aprender a explanar, aprender a ouvir. Não achar que eu sou o dono da verdade. E isso nos deu várias conquistas a partir daí. Então, isso é só uma jornada, uma explanação muito genérica sobre oportunidades. Antes de fazer um investimento, de procurar um investidor, pense diretamente em o que você precisa para o seu negócio. Pensa o que você precisa para fazer seu negócio acontecer. E mais do que isso, nós estamos ouvindo software livre.
Vamos refletir aqui um pouquinho nesse contexto. Vamos lá. Primeiro, todo mundo aqui quer desenvolver uma ideia. Todo mundo que desenvolver uma ideia a partir do zero vai usar software livre. Eu não uso software livre. Eu tenho um congresso de software livre, mas não sei o que é. Olha só. Primeiro, o que é um software livre? Ele parte de uma premissa que eu tenho uma solução, que eu vou desenvolver essa solução. Essa solução vai ter um código aberto. Não é grátis, ela tem um código aberto. Eu compartilho esse código com outras pessoas e essas pessoas me ajudam a melhorar esse código. Então, é uma mão de duas vias. Eu posso usar gratuito, eu posso aprender com ele e outras pessoas podem aprender com ele e me devolver essa gentileza. Essa é uma premissa de comunidade. E pasmem, isso é uma premissa de negócio. Hoje eu estou aqui falando com vocês, eu tenho o maior prazer de fazer isso, porque muitas pessoas compartilharam comigo experiências que foram importantíssimas e que eu perdi muito tempo para aprender isso. E hoje eu estou disposto a conversar com todo mundo para explicar como elas não precisam errar. Mas não errar não quer dizer que você vai ter sucesso. Quer dizer que você vai tornar o seu caminho menos estressante. E por que um software livre? Olha só, eu quero fazer uma empresa, eu quero fazer um aplicativo. Pois é, cara, em vez de fazer um aplicativo que você demora 6 meses para tirar do papel, por que você não pode pegar um software aberto, estudar ele, melhorar, adaptar para a sua necessidade e até vender ele sob um critério de serviço? Então tem muita gente que vai dar um exemplo bem clássico do comentário. Eu vou fazer uma empresa que não é uma startup, mas é um empreendedorismo que eu vou tirar e vou fazer site. Aí a pessoa faz o seguinte, ela conhece o WordPress como um exemplo, tá? Com PHP, o WordPress é um software gratuito, open source. O mundo inteiro usa, é um grande sucesso. Tem seus problemas, é um grande sucesso. E eu começo a vender site. Cara, quando eu começo a vender site com um software aberto, o que é a primeira coisa que o cara faz? Ele tira a logomarca do software aberto, coloca a logomarca dele e diz para todo mundo que foi ele que fez. Primeiro, isso é errado. Segundo, isso é ilegal. Isso vai contra a licença do sistema. Por que você usou o WordPress para desenvolver um sistema? Por que você usou uma ferramenta pronta para fazer site em vez de fazer o seu? Porque é mais fácil, porque é mais seguro, porque já está validado, porque todo mundo usa e você só quer complementar a ferramenta. Então não é muito mais interessante você desenvolver a sua empresa e dizer que você usa software aberto? Ah, mas o meu cliente não vai saber que foi eu que fiz. Não, cara. O seu cliente sabe que você que fez. O seu cliente vai chegar para você, cara, olha, eu desenvolvo o site, mas eu não faço igual o Joaquim da esquina ali, que faz da mão e dá tudo errado. Eu uso as ferramentas mais famosas do mundo para desenvolver software. O que eu estou te vendendo não é um software que eu que fiz. Eu estou te vendendo a minha estratégia de usar esse software, adaptar para você e deixar funcionando. E o software é muito bom, porque o mundo inteiro usa. Ah, mas se é grátis, não vou te pagar. Ué, então você vai lá sozinho e faz. Não é possível. Então entenda que usar um software aberto, primeiro, ele é critério de qualidade. Usar software aberto quer dizer qualidade. Usar software aberto na sua empresa, em vários dos seus serviços, para deixar o sistema mais rápido ou tornar o processo menos pesado, fazer tudo do zero, é legal. Outra coisa bem interessante, eu achei um software aberto na internet funcional que resolve o meu problema. Vou fazer o meu. E esse software tem 1000 contribuidores pelo mundo afora. Qual que é a chance de você ser um desenvolvedor tão bom, melhor, do que os 1000 que estão colaborando entre eles para desenvolver aquela ideia? Não é mais fácil você se juntar aos 1000, se juntar na comunidade e usar aquele software? Porque você pode dar um software livre, você pode vender o serviço. Algumas licenças permitem que você venda o software. Use essa estratégia, tá? Use o que está pronto, não faça tudo sozinho. Essa é uma palestra filosófica, né? Eu sou um cara técnico, mas essa é uma palestra filosófica, motivacional. Procure pessoas para te ajudar, procure software que te ajude, respeite os softwares que te ajudaram, dê o crédito a eles, porque você vai ter o crédito de volta. Se você pegou um software e melhorou aquele software, fez uma nova atualização com novas funcionalidades, devolva aquele software para a comunidade, porque você aproveitou de várias coisas prontas. Se você devolve aquilo para a comunidade, a tendência é que a comunidade te devolva em dobro depois.
Então, eu tinha feito uma adaptação de uma palestra minha mais longa, para 30 minutos, aqui eu gastei um pouquinho menos, mas é uma adaptação para o evento, é mais uma proposta mais filosófica sobre esse empreendedorismo, a não desvalorização de um software aberto, a dinâmica de que você precisa compartilhar conhecimento, compartilhar informações, justamente para fazer a sua ideia crescer, tá? Então, nesse sentido, a proposta é que vocês realmente não desistam dessa proposta, mas que vocês utilizem ferramentas interessantes para que vocês possam tirar isso do papel, saber arriscar, saber usar as oportunidades, não fazer nada sozinho, entender como que você pode tirar isso do papel. Eu sou uma parte do ecossistema, eu nem estou na sua região. O Latino é um ecossistema. Aqui você tem palestras enormes de pessoas que querem compartilhar conhecimento, e se você mandar uma mensagem para eles, cara, a maioria vai te responder. Eu diria que todos te responderiam. A maioria vai te dar todo o prazer de trocar uma ideia com você. E isso é compartilhamento. No software livre, ele é uma forma da gente colocar na prática tudo que a gente aprende de comunicação, ajuda, para que todos cresçam. Você precisa de um professor. Ninguém cresce sozinho, tá? E a gente tem que respeitar essas oportunidades. Então, é mais uma conversa rápida, eu acho que é um convite, essa palestra é um convite para que vocês venham falar comigo. Eu não vendo curso, eu não tenho curso online, ninguém aqui vai pagar por um curso na Udemy, tá? Eu estou aqui simplesmente para a gente mandar uma mensagem, procurar uma rede social, procurar conhecimento, pegar meu WhatsApp, não coloquei na palestra, mas pode pedir que eu vou passar, e aí a gente pode trocar uma ideia, indicar pessoas que vão conversar com vocês, tá? É importante pensar sobre isso, tá? É um convite, é só uma carta convite. Compartilhe suas ideias, compartilhe conhecimento, compartilhe software, faça diferente, faça acontecer, e o final dessa história é, eu não contei o resto da minha jornada, mas ela funciona. Hoje eu tenho o prazer de dizer que a gente tem aqui um ambiente favorável, 2 produtos muito legais que os meninos desenvolvem e eu mentoro eles, passaram por essa jornada, não são milionários, querem ficar, inclusive milionários, dinheiro faz sentido, move a vida, mas ninguém precisa ficar milionário, todo mundo tem que ganhar a vida e fazer o que gosta. Então, eles desenvolvem as ferramentas que gostam, foram validadas, elas saíram do papel, eles sobrevivem desse dinheiro, podem ser que cresçam, mas tudo respeitando a sua comunidade, suas ferramentas. Uma coisa legal, uma dessas empresas, o software é aberto. Aliás, ainda não está, mas a proposta é que ele seja aberto, então um software feito do zero, um ambiente de AD para computação, ele é aberto e, ao mesmo tempo, ele consegue... Ou seja, eu fiz um software, ele é privado. Não, o fonte é aberto. As pessoas vão copiar. Não, eu que fiz. Eu confio na minha equipe. Eu vendo o serviço. Eu posso, em privado, conversar com cada um, caso vocês queiram conhecer um pouquinho da história e dos outros materiais. De qualquer forma, acho que obrigado. Passei dos 30 minutos. Geralmente eu gasto 1 hora e meia com uma historinha mais longa, mas dá para brincar dessa forma. Aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa, é um prazer estar aqui sempre. E assim por diante. Oi, Alessio. Então, a gente não tem uma pergunta, mas a gente teve alguns comentários positivos. O Renan Barros falou assim, boa tarde, Alessio. Gostei muito da sua palestra, vamos transformar o mundo. A Fabio falou, muito boa palestra. E o Cirico já parabenizando aí, boa tarde a todos. Alessio, obrigado pela sua gentileza em compartilhar o seu conhecimento com todos. Abraço em nome de todos nós da Latinoamérica. Ele é um fofo. E eu também gostaria muito de agradecer. As pessoas agora não só vão colocar as ideias no papel, mas vão tirar elas finalmente do papel, porque a gente ouve tanto isso, mas a gente precisa de um contato para isso, e o que você fez aqui hoje foi abrir os meios de comunicação, abrir o contato, porque às vezes a gente tem um contato, mas a gente precisa de ajuda todo dia para isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ter um mentor, ter uma pessoa que se abra para isso é muito importante. É importante colocar justamente isso. Isso é uma palestra convite. Ela é literalmente só uma palestra convite, só para abrir a cabeça. É só para você perceber que pode ser o Alessio? Pode, ok.
Mas, às vezes, o Alessio pode te indicar alguém na sua cidade. Às vezes, você vai googlar, você vai procurar no seu ecossistema de inovação pessoas do seu lado que podem te ajudar. Na universidade, na empresa privada. Mas você tem que compartilhar, você tem que conversar. Ideia presa no papel, ideia de cabeça, não vai mudar o mundo, não vai nem fazer você ganhar dinheiro, não vai fazer você mudar o mundo, ela vai passar. Eu tenho um professor que fala, o papel aceita qualquer desaforo, então tirem do papel para vocês verem que as coisas são de verdade. Bem isso. Mas aí, obrigada, viu, Alex? Muito obrigada mesmo. Obrigado a vocês sempre pela oportunidade, é um prazer sempre estar por aqui. Hoje é minha casa, né? Tchau. Oi, pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui.